dia, amados. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos, em nome de Jesus, fazer aquilo para que fomos chamados, amém? Fazer aquilo para que fomos criados, melhor dizendo, que é adorar o nosso Deus vivo. Se você tem dúvida, para que você foi criado, por que você está nessa terra, a palavra de Deus diz que você foi criado para adorar ao seu Criador, adorar ao seu Deus vivo. Que isso possa entrar no seu coração, que o Espírito Santo tenha poder na sua vida para te convencer o porquê você está nessa terra, o porquê você veio a nascer, o porquê Ele te trouxe até aqui, amém? Somente para adorá-lo. E Ele é digno, Ele merece o louvor, a adoração dos seus lábios. Feche os olhos em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai, aquele que nos dá entendimento, aquele que nos dá inteligência. Oh Deus, aquele que nos dá sabedoria. Pai, há grande diferença entre nós e os animais, Senhor. Muitas vezes os cientistas tentam dizer que somos todos animais, mas Tu nos deu discernimento, ó Pai. Tu não nos faz agir, ó Senhor, como seres irracionais. E nós queremos, Senhor, através dessa sabedoria e desse entendimento que Tu nos dá, ó Deus, te entoar louvores de todo o coração e te agradecer, Senhor. Te agradecer até pelo livre-arbítrio, que muitas vezes nos atrapalha, Deus. Mas, Senhor, Tu decidiu que nós é que deveríamos escolher te adorar ou não, te servir ou não. E nós, Senhor, te agradecemos, porque podemos entender o quão valioso é. O quão valioso é, Senhor, não perder tempo com coisas fúteis e inúteis, mas ganhar o nosso tempo na Tua presença, ó Deus. Ou você pode abrir a sua boca e falar com o Senhor. Deus, obrigada por esse sol que me aquece a cada manhã. Deus, obrigada pelas roupas que não me faltam e eu visto, ó Senhor. Obrigada por toda a Tua criação. Obrigada pelo ar que eu respiro, ó Deus. Obrigada porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E é por isso que eu ainda não fui consumida, ó Deus. Oh, Senhor, muito obrigada. Eu quero, Senhor, Te louvar. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, abrir os meus lábios e dizer o quanto eu sou grata, o quanto eu Te amo, o quanto eu Te quero, Deus. O quanto meu coração Te deseja, Deus. Ah, Te conhecer melhor, saber mais de Ti, ter mais intimidade. Oh, Jesus, vem para o nosso meio e tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha a Te servir. Tira do nosso meio tudo aquilo que nos impede de prosseguir, ó Pai, de crescer em Tua presença. Oh Deus, tira de nós, Senhor. Você vai louvar ao Senhor agora. E lembre-se que você está louvando o Senhor da Tua criação, aquele que te fez. Oh, abre os seus lábios e louve ao Senhor em nome de Jesus. Seu amor é luz em meio à escuridão. Seu amor é bússola quando estou perdido. Seu amor é lenço pra cessar meu choro. Sem esse amor não vivo.
nem mais um segundo. Seu amor é luz, meio à escuridão. Seu amor é bússola quando estou perdido. Seu amor é lenço que faz cessar meu choro. Sem esse amor não vivo nem mais um segundo. Posso viver. Feche os seus olhos. Comece a entregar seu coração ao Senhor. Verdade está guardada em meu coração. Enlouquecido estou por sua palavra. Desde que te encontrei, tu és o meu respirar, e o seu perdão me trouxe vida e paz. A sua voz é luz que ilumina o meu caminhar, me ensina a viver a sua palavra. Estás além de tudo que conheço, estás além de tudo que acredito, estás além, pois seu amor venceu a cruz, Jesus. Estás além, pois sinto seu amparo. Estás além, pois o que diz não falha. Estás além, pois tua palavra vive em mim.
de adoração. Jesus, Chame pelo nome dele. Jesus, eu amo sua palavra. Nós queremos te adorar nessa manhã, Senhor. Queremos nos envolver num ambiente de adoração, Pai. Nós queremos ser cheios da Tua graça, Jesus, nesta manhã. Entregar a Ti um devocional, meu Deus. Derramar o nosso coração diante do Teu altar. E unirmos espiritualmente ao coral de anjos. 24 horas por dia diante do Teu trono louvam o Teu santo nome. Nós queremos entregar o nosso coração nas Tuas mãos, Espírito Santo. Que Tu tenhas liberdade, Senhor, para convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Totalmente a Ti.
totalmente a ti. Nós rendemos a ti nessa manhã, Senhor. Queremos exaltar o teu santo e bendito nome, Pai. Não queremos ser como Tomé, Pai, que precisou tocar nas tuas feridas, que precisou ver a marca dos cravos nas tuas mãos. Nós vivemos pela fé no Cristo ressurreto, o Filho de Deus que se fez carne e que levou os nossos pecados naquela cruz, e que voltará para levar a sua igreja, não aqueles que o veem com os olhos físicos, mas voltará para aqueles que creem, voltará para aqueles que creem na sua palavra, que decidiram ainda nessa vida viver em santidade, viver uma vida na obediência da tua palavra. Oh Deus, Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração e dizer o quão maravilhoso, ó Pai, o quão maravilhoso é te servir, Senhor, o quão maravilhoso é te conhecer, é te seguir, é estar na tua presença, ó Pai, é andar através dos teus caminhos. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a cada dia a nos portar como os filhos dignos de Deus. Ó Senhor, a te adorar como tu mereces, porque, Senhor, não há outro mais maravilhoso, mais perfeito, mais digno de louvor do que tu, Senhor. Continue louvando a Deus, porque Ele é digno do seu louvor. Aleluia. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. declare isso. Todo meu ser. Declara, igreja. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Irei
que queres que eu vá. Adore, adore. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu digas com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo com todo o meu ser. Jesus, ele disse que aquele que verdadeiramente ama o Senhor, aquele que verdadeiramente confessa que ama Jesus, é aquele que decidiu obedecer a sua palavra. Em João 14, versículo 21, Jesus declara: aquele que me ama obedece a minha palavra. Este é o que me ama. E ele faz uma promessa. Ele fala: este eu o amarei, meu Pai o amará, e eu me manifestarei a ele. Talvez você diga na sua religião, talvez você diga na sua casa, para os seus vizinhos, que você ama ao Senhor, mas foi o teu próprio Senhor que declarou: me ama verdadeiramente aquele que me obedece. E ele diz mais: este o Pai também o amará, porque eu irei para o Pai, mas a estes enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber. E o Espírito Santo convencerá do pecado, do juízo e da justiça. O que Jesus estava dizendo é que todo recomeço é difícil, mas se foi possível para mim, meu amado, é possível para você. Deus é tão misericordioso que Ele nunca nos pediria para fazermos algo que não conseguiríamos fazer. Ele nos ama, e Ele quer que eu e que você o amemos verdadeiramente em obras, em atitudes, e não só de lábios. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Esse verdadeiramente me ama. Te amo, te amo, te amo. Levante as suas mãos, igreja, e adore a Ele. Te amo, te Renda graças a Ele. Te amo com todo o meu ser.
te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo com todo o meu ser. Irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu digas com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu digas com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo. Diga isso a Ele. Te amo, te amo, te amo. Diga isso a Ele. Te amo, te amo, te amo. Todo o meu ser. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu santo e bendito Filho Jesus Cristo, estamos reunidos nesse domingo para Te dar a honra, a glória, o louvor, porque Tu és digno, Jesus. O Senhor é digno de toda esta glória. Os quatro cantos da terra, Senhor, igrejas estão Te adorando neste momento. Milhões e milhões de homens e mulheres que creem na Tua palavra. Em meio a um mundo de trevas, desgovernado, de homens maus, egoístas, avarentos, o Senhor deixou nesta terra ainda milhões e milhões de fiéis que não dobraram seu joelho a Baal. Estamos aqui, Senhor, porque a Tua palavra é o nosso alimento. Estamos aqui porque Te adorar é aquilo a qual fomos chamados e criados. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Abre, Pai, a luz dessa palavra para este irmão, para esta irmã. Não queremos só a letra, Pai, porque a letra mata. Não queremos a teologia nesse momento, meu Deus. Nós queremos a profundidade das Santas Escrituras que o Senhor prometeu que daria para aqueles que são Teus discípulos. Que a minha voz não seja agora, Pai, a minha voz. Que o Teu Santo Espírito fale através da minha boca. Que Tu tenhas liberdade no coração de cada pessoa nesse lugar. Trata conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Mais forte que é para Ele, Ele é digno de glória. Obrigado, irmãos. Pode se assentar. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 31. Primeiro livro da Bíblia. Um bom dia para quem não vi ainda. Gênesis, capítulo 31. Jacó. Esta passagem fala de Jacó. Ele estava 20 anos trabalhando para Labão, seu genro.
Estava 20 anos longe das suas origens. Estava 20 anos longe da sua mãe, do seu pai, dos seus. E trabalhando, Deus honrava Jacó. Em tudo que Jacó fazia, Deus honrava Jacó. Jacó cuidou dos rebanhos do seu sogro, a ponto de enriquecer mais do que o próprio patrão. E por isso começaram as perseguições contra Jacó. Jacó já estava casado com Léia, estava casado com Raquel, já tinha vários filhos. E um dia, Deus fala com Jacó novamente. Gênesis capítulo 31, vamos ler juntos. O tema da nossa palavra hoje é recomeço. Amém? Gênesis 31, versículo 1 diz assim: Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez eles toda esta glória. Os filhos de Labão estavam com inveja de Jacó. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era mais para ele como era antes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo e ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto do vosso pai, Labão, para comigo não é o como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder, com toda a minha fortuna, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados, as ovelhas que nasciam salpicadas, serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. E aqui no versículo 13 ele diz: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora e sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Diga graças a Deus. Primeiro passo para um recomeço é você esperar a hora de Deus e não a sua. Deus é que sabe o momento em que te leva, que te traz, o momento que chega ao fim o sofrimento, o momento em que você já não tem mais esperanças, o momento em que você acha que Deus te abandonou, o momento em que você está frio, em que muitas vezes você culpa o próprio Senhor. Deus não mudou a vida de Jacó no tempo em que Jacó queria. Deus mudou a vida de Jacó quando Jacó estava preparado para esta mudança. Durante 20 anos Jacó trabalhou para Labão. E durante esses anos, o salário de Jacó, você viu, mudou 10 vezes. Ou seja, Jacó passou por muitas injustiças. Mas eu quero fazer você lembrar a você um pouquinho antes. Jacó saiu da sua casa por ter enganado a Esaú, seu irmão, e ter roubado a bênção da primogenitura.
E Jacó seguiu pelo deserto, porque Esaú disse que mataria ele, seu próprio irmão. E Jacó seguiu pelo deserto, e quando chegou no deserto, em Betel, ele fez uma pedra, um travesseiro, ungiu aquela pedra e dormiu. E no meio do deserto, com frio e com fome, Jacó teve um sonho e viu uma escada aberta dos céus até a terra. E anjos subiam e desciam naquela escada. Ajuda a irmã ali. Anjos subiam e desciam naquela escada. E Jacó em sonhos viu, verdadeiramente Deus está nesse lugar. E ali em Betel, sem ter absolutamente nada, Jacó saiu apenas com o seu bordão, com o seu cajado e com a roupa. Olha para mim, pessoal. Deixa o obreiro trabalhar. Jacó saiu absolutamente sem nada. E no meio daquela dificuldade, Deus se manifestou para a vida de Jacó. E Jacó fez um voto: Deus, se o Senhor me levar para essa terra nova, e me der o que comer, me der o que vestir, e acalentar o meu coração pela distância da minha família, tu serás o meu Deus. Jacó deu a Deus uma oportunidade. Que é isso, pastor? É Deus que nos dá a oportunidade? Jacó não conhecia esse Deus do seu pai Isaac. Jacó conhecia que as bênçãos da primogenitura, de como era importante seguir ao Deus de Abraão. Mas Jacó não tinha intimidade com Deus. Mas naquele momento, daquele voto, Deus se manifestou a Jacó. Diz para o seu irmão assim: assim é na sua vida, Deus vai se manifestar a você nessa manhã. E quando Jacó teve esse encontro com Deus, ele teve coragem. Jacó passou por 2 recomeços. Ele morava com seu pai Isaac, com a sua mãe, com seu irmão Esaú, vivia uma vida muito boa, regrada. Mas um dia Jacó teve que sair da sua casa sem nada. E aí ele não tinha mais em quem se apegar. Ele tinha que se apegar em Deus. E ele deu uma oportunidade para Deus se manifestar na vida dele. E muitas vezes nós estamos pedindo para que Deus se manifeste na nossa vida, mas nós não damos oportunidades ao Senhor. A nossa rotina nos atrapalha. O nosso dia a dia na escola, no trabalho, no casamento. Ficamos o dia todo atarefados e muitas vezes passamos 24 horas falando com Deus apenas 5 ou 10 minutinhos. Jacó chegou na casa de Labão, casou-se com Leia, teve filhos, casou-se com Raquel, constituiu uma família, e tudo que Jacó fazia, Deus prosperava. Diga graças a Deus. Mas ele começou do zero. E o recomeço na vida de Jacó foi tão difícil, porque Jacó, ele não ouviu mais a voz de Deus. Durante todo esse período em que Jacó ficou em Labão, poucas vezes Deus se manifestou a Jacó. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus, depois de passarmos 20, 30, 40 anos vivendo uma vida dissoluta, uma vida levada pelas nossas próprias vontades, batemos no peito e queremos que Deus se manifeste de qualquer maneira. Não. Deus assistiu todo o sofrimento de Jacó, todas as humilhações que Jacó passou. Mas Deus não tirou Jacó de perto de Labão só depois que ele estava rico. Deus tirou Jacó de perto de Labão quando ele estava pronto. Deus tinha uma promessa para Jacó. Jacó era descendente de Isaac, que era descendente de Abraão, e dos lombos de Jacó nasceria Israel. Se você crê no Evangelho e crê que de você existe um manancial de vida para a sua família, para a sua parentela, para os seus amigos de trabalho, saiba de uma coisa: primeiro você vai ser preparado por Deus. Deus não pega nenhum soldado despreparado. Deus não pega um homem
Eu me lembro que em 1987 eu servi o exército. E no exército, antes de você fazer qualquer exercício de batalha, primeiro você tem que ser preparado. Como é que um homem pode pegar um soldado que nunca pegou no fuzil, entregar um fuzil na mão dele e falar assim, ó, fica aí na frente de batalha aí, quando os caras aparecerem lá, você atira, é só isso. Não. No reino de Deus é a mesma coisa. Nós queremos alcançar a plenitude, queremos alcançar a bênção, a intimidade com o Senhor, mas primeiro temos que ser preparados no caráter, na obediência, na perseverança. Jacó queria casar-se com a Raquel. Labão enganou, deu a ele Léia. Ele teve que trabalhar mais alguns anos para se casar com Raquel. E depois que a família de Jacó estava toda estruturada, e que Jacó estava já sendo oprimido por Labão. Labão era um ladrão, sogro de Jacó, era um homem avarento, era um homem egoísta, e que a Bíblia diz que Labão foi abençoado pela presença de Jacó. Só que Jacó foi tão abençoado que até em sonhos, quando Deus se revelou a ele, quando o salário dele era mudado várias vezes, Deus já tinha revelado, olha, se ele falar que as ovelhas que vão nascer listradas são tuas, você pode ter certeza, só vai nascer ovelha listrada. Se o Labão falar que as ovelhas salpicadas são tuas, Jacó, só vai nascer ovelhas salpicadas. Deus preparou para Jacó, numa terra longe de Canaã, uma nova vida, um novo Jacó. E ali naquela terra longe de Canaã, morreu Jacó e nasceu Israel. Jacó foi preparado, mas Jacó teria que passar por um novo recomeço. Qual, pastor? Jacó teria que voltar para a sua terra de Canaã. Vê aqui no versículo 13 comigo. Lê novamente. Quando chegou ao momento certo, o momento em que Jacó estava preparado, Deus se manifesta novamente a Jacó e diz: eu sou o Deus de Betel, aquele Deus que você encontrou lá no deserto, onde tens ungido uma coluna, e onde me tens feito o voto. Lembra? Se tu fores comigo, me der alimento, me vestir. Levanta-te agora e sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Quando nós falamos de recomeço, pessoal, nós falamos de alguns sentimentos que nos põem muitas dúvidas. Eu me lembro que quando eu recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu teria que recomeçar. Eu não podia mais viver a vida do jeito que eu vivia. E quando eu estava lendo João 3 um dia, em que vi Jesus falando com Nicodemos: ô Nicodemos, você tem que nascer novamente, nascer da água e do Espírito. Você tem que permitir que eu faça de você um novo homem, uma nova mulher. Eu falei: mas Jesus, eu já tenho mais de não sei quantos anos, como é que vai ser essa mudança na minha vida? Eu fiquei com medo. Como é que vai ser meus amigos? Ninguém é de Jesus. Todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo vive na farra, são todos mulherengos. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu sou de Jesus agora? Todo mundo me conhece como um homem farrento, como um homem... Como é que vai ser esse recomeço? E Jesus não me respondia absolutamente nada, calado. E ele me jogou naquele centro preparatório. O centro preparatório do cristão chama-se Bíblia Sagrada. E eu mergulhei na Bíblia Sagrada, a ponto de no mesmo dia, no ônibus, indo para o trabalho, de todas as formas que eu tinha para ler a Bíblia, eu não perdia um momento em que eu estivesse com o tempo para ler a palavra. E eu fui mergulhando na Bíblia Sagrada e fui jogando minha vida lá para dentro.
e vi o quanto eu estava sujo e morto. E quando eu descobri quem eu era em Cristo Jesus, eu falei: Jesus, não tem jeito, eu sou o Nicodemos. Eu vou ter que nascer de novo. Eu vou ter que recomeçar. E o processo foi tão instantâneo que eu trabalhava no centro da cidade nessa época. E eu me lembro que eu aceitei Jesus, passei por alguns processos de libertação, larguei os vícios, larguei várias coisas, larguei o palavrão, eram 50 palavras, 49 palavrões. Eu larguei tudo isso, mas eu ainda tinha trejeitos mundanos. E um dia na madrugada eu tive um encontro com o Senhor, e esse Deus de Betel se manifestou a mim. E quando eu senti o manifestar da presença de Deus, eu entendi como eu queria Deus. Acima de todos os meus amigos, de tudo o que pensariam, da minha própria parentela que praticava uma religião, ali Deus falava para mim: para você recomeçar, você vai ter que passar por cima de tudo isso e deixar eu trabalhar. E eu falei para o Senhor: eis-me aqui. E me lembro que cheguei no escritório e o Espírito Santo estava pronto para fazer a mudança no meu caráter. E cheguei, encontrei as mesmas pessoas que trabalhavam há anos, as mesmas conversas, computadores repletos de pornografia. E eu entrei ali e falei assim: aqui eu serei santo. Era impossível. Era impossível ser santo naquele lugar. A prostituição, a mentira, o palavrão, a bebedice estava entranhado naquele lugar. E o Espírito trazia memória no meu coração: Nicodemos, Nicodemos, nasça de novo. E eu me lembro quando as pessoas vinham falar comigo, e eu comecei a falar mansamente, sem palavrão, com uma forma tranquila. As pessoas olhavam para mim e falavam: será que o Luiz já bebeu essa hora da manhã? E eu estava bêbado, pessoal, bêbado do Espírito Santo. E eu andava na rua como um doido. Fui batizado no Espírito Santo, andava na rua falando em línguas. E onde eu estava, Deus estava comigo. Eu entrava no ônibus, começava a ler a Bíblia. As pessoas abriam o jornal do meu lado, naqueles tarifas, abriam o jornal, eu abria a Bíblia. Bom dia, bom dia. Daqui a pouco eu estava lendo, e Deus falando comigo, eu começava a ficar sentindo aquela presença de Deus. Daqui a pouco eu estava chorando, e o cara olhava para mim: oi, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E eu ali, e daqui a pouco a presença do Espírito Santo era tão grande que eu não aguentava, já começava a falar em língua lá sentado no ônibus, abaixava a cabeça, e o cara falou assim, o cara fechava o jornal, ia para 2 bancos da frente e falava assim: esse cara aí é doido. E quando eu passava por ele no corredor para ir embora, para descer do ônibus, ele... Ninguém entendia. Nem eu entendia o recomeço. Eu sentia medo do recomeço. Eu sentia que poderia dar alguma coisa de errado. Como as pessoas me julgariam por agora eu ser crente? E eu me lembro que naquela semana acabou o expediente, na sexta-feira, era aquele churrasco, era aquela bebedice. E as pessoas falavam assim para mim: e aí, Luiz, vamos descer hoje, chopp e tal. A gente trabalhava no Beco da Sardinha, no centro da cidade. Quem conhece o Beco da Sardinha aí? Conhece? Aquilo ali é uma perdição, né? O Beco da Sardinha, você desce, né? É só bares ali. E eu trabalhava ali. Nós estávamos tanto tempo ali que nós descíamos, era preparada aquela mesa de bebida pra gente, chopp, conhecíamos todos os garçons. E eu me lembro que nessa semana eu desci e as pessoas estavam me esperando. Deus abençoe.
Aí, rapaz, o shopping. Eu falei, rapaz, isso não é mais para mim. E eu me lembro que eu ficava um pouco envergonhado de falar que eu era de Jesus. Eles iam debochar. E eu me lembro que eu tive coragem e falei assim, olha, meu irmão, eu amo vocês, mas isso aqui nunca mais é para mim. E eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, e agora eu quero viver para Deus, para minha família e para minha vida com o Senhor. As pessoas me olhavam e falavam, endoidou de vez. E durante muito tempo as pessoas achavam que eu estava doido, e eu realmente estava doido por Jesus Cristo. E comecei a ter intimidade com o Senhor. Já falei isso para vocês, fiquei quase 1 ano jejuando. Comecei a buscar o Senhor, comecei a buscar as Escrituras, comecei a ouvir o Espírito Santo falar comigo. Só que esse período foi um período muito duro. Um período de recomeço, onde todas as pessoas que estavam ao meu redor se afastaram de mim. Eu fui praticamente à falência. Mas, pastor, o senhor foi à falência porque o senhor estava servindo a Deus? Não, eu fui à falência porque tudo aquilo que era ilícito na minha vida, eu tive que abrir mão, por amor a Ele. O recomeço para nós que somos cristãos, um recomeço para quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo, exige coragem. Por que exige coragem? Porque quando um homem se converte a Jesus Cristo, e ele entende que a palavra é soberana na vida dele, ele deixa de ser um adúltero. Ele passa 30, 40, 50, 100 anos com a mesma mulher, e ele nunca mais tem desejo em outra mulher. Porque primeiro ele ama a Deus, e se desejar outra mulher é pecado, ele morre, mas junto com ele morre esse desejo. Ele passa a ser um homem de uma mulher só. Ele passa a não ter prazer nas coisas do mundo. Ele passa a ter prazer nas coisas que ele muitas vezes criticou. Quantas vezes eu critiquei os evangélicos? Quantas vezes eu critiquei os cristãos? Não, ser cristão é isso, não pode beber, não pode fazer isso, não pode ir no carnaval, não pode ir, não pode aquilo. Aquilo para mim era morte. Ficar sem essas coisas para mim era inconcebível. Mas quando você conhece Jesus Cristo, que você quer recomeçar na sua vida, meu amado, você vai ver o quanto tempo você esteve longe daquilo que você mais ama, que é o Senhor Jesus. Talvez você nem saiba disso, mas Jesus nunca vai desistir de falar isso para você. Eu já falei aqui algumas vezes, e uma vez eu vi no caminhão uma frase que me chamou muita atenção. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Nesse caminhão estava escrito lá na boleia, né? Você pode viver a sua vida inteira sem Jesus, mas difícil vai ser você morrer sem Ele. Ou seja, você pode viver da forma que você quiser, fazer tudo o que você quiser, achar que você é o cara mais durão, mais correto. Esse negócio de Cristo para mim, Ele é meu Deus. Era assim que eu pensava exatamente. Mas se morrer sem Jesus Cristo, está escrito, é perdição eterna. Só que quando você recomeça com Cristo Jesus, você não pensa nem mais isso. Quantas vezes em oração eu falei para Jesus: Jesus, se eu não tivesse mulher e filho nessa terra, se isso não fosse egoísmo meu, eu gostaria até que o Senhor me levasse. Quantas vezes falei isso para Jesus? Pastor, o senhor estava pedindo para Jesus Cristo te matar, te levar? Não, eu estava pedindo para sair desse mundo tenebroso. Por quê, pastor? Porque eu tinha medo de voltar para Ele. Eu sempre tive muito medo disso, de voltar para o mundo, de voltar a fazer coisas que eu já tinha abominado, de voltar a ter prazer em coisas ruins.
Mas eu sabia que o primeiro passo para um recomeço, o primeiro passo para uma vida cristã, é você esperar Deus falar com você a hora certa. E naquele momento da minha vida espiritual, era a minha hora certa. Mas eu ia ter desafios, como Jacó teve. Vai no capítulo 32. Você está em Gênesis 31? Vai em Gênesis 32. Chegou o momento certo. Deus manda Jacó voltar para Canaã. Só que Jacó tinha um inimigo. Ele teria que enfrentar 2 exércitos. Ele saiu fugido da vida de Labão. E Labão perseguiu Jacó e a sua família e seu rebanho e os encontrou no deserto. E ali Deus falou com Labão: não toques em Jacó. E Labão foi para matar Jacó. Mas Deus protegeu Jacó. Mas o pior inimigo de Jacó ainda estava por vir. Era Esaú, seu irmão. Mas Deus tinha falado para Jacó voltar. Lê comigo. Gênesis 32, verso 3. Enviou Jacó mensageiros diante da face de Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó o teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos e ovelhas, e servos e servas, e enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele veio encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angústia. Preste atenção. Jacó tinha saído da terra de Labão, estava no deserto, completamente frágil, crianças, mulheres, empregados. Ele tem um encontro com Labão, que era o pai das mulheres dele. E Labão ali volta atrás e não fere Jacó, volta, faz um pacto um pacto de união novamente com Jacó, volta para sua terra. E quando Jacó está voltando para a terra de Canaã, ele manda mensageiros até o irmão Esaú, dizendo: Jacó, o teu servo, se humilhando para o seu irmão. E os mensageiros de Jacó voltam a ele e dizem: ó Jacó, nós encontramos teu irmão Esaú. Ele está vindo ao teu encontro com mais 400 homens. O que você pensaria? Vai dar ruim agora, né? Esaú é mau. A Bíblia diz que ele era caçador, um homem rústico, um homem duro. E tinha ameaçado Jacó de morte. Quando os mensageiros vieram para Jacó e falaram: ó, teu irmão está vindo aí. E com ele vem mais 400. A Bíblia diz que Jacó temeu. Olha aqui no versículo 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Só que depois dessa vírgula aí diz: e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapa. Todo recomeço exige estratégia. Uma vida cristã tem que ser uma vida de estratégias. Para você fugir dos seus inimigos, que no meu caso era os vícios, a prostituição. Para você fugir dos seus inimigos, você tem que abrir caminho para o Senhor. É por isso que Jesus falou: vigiai e... A primeira coisa que Jacó recebeu essa notícia, ele temeu. Jacó era um homem, como eu, como você. Ele se angustiou. Mas a primeira coisa que Jacó fez, foi montar uma estratégia. Vou te dar um exemplo. Se você tem sido tentado nas bebidas,
por que você continua passando no mesmo lugar onde você se embebedava? Se você tem sido tentado nas drogas, por que você continua com os mesmos amigos que levavam você para as drogas? Se você tem sido tentado na pornografia cibernética, por que você continua ligando esse computador na madrugada? Se você tem sido tentado em coisas que levam você a coisas contrárias à santidade que Deus exige para mim e para você, por que você continua fazendo da sua vida uma vida como se não houvesse Jesus Cristo? Quando Esaú veio contra o Jacó, o que ele fez? Ele temeu. Ele podia o quê? Ele não podia voltar? Ele não podia fugir de volta? Mas Jacó não recuou. Ele tinha uma estratégia. Olha, vou dividir o bando em dois. Bando menor. Se Esaú matar o bando menor, o bando maior foge para o outro lado. Muitas vezes nós esperamos que Deus nos dê livramento, que Deus faça por nós coisas que nós mesmos temos que fazer. O que adiantaria num culto de libertação o Espírito Santo entrar e me libertar? E se eu tivesse 1000 demônios ali, o homem de Deus ia ser usado com o Espírito Santo para me libertar, amarrar aquele demônio e mandar embora. E eu saísse daquele culto liberto. Mas que depois que eu fosse liberto, eu iria frequentar os mesmos lugares e fazer as mesmas coisas. Do que adiantaria? E Jesus mesmo falou, a casa quando está limpa, o demônio circula e volta. Se ela estiver limpa, ele traz com ele 7 mais fortes. Eu já vi uma pessoa passar por esse problema. Tinha uma irmã na igreja, que todo culto de libertação, ela manifestava um demônio. E ali a gente suava, expulsava aquele demônio. Passava a semana toda, na sexta-feira a irmã vinha de novo e manifestava cada vez mais forte. A ponto de uma vez, mais de 30 minutos, naquela luta com Satanás, eu já não tinha nem mais resistência. E depois eu fui entender que ela era liberta na sexta-feira e voltava para o mesmo pecado durante a semana. Ou seja, ela saía do culto de libertação com a sua alma limpa, liberta pelo Senhor, e durante a semana ela voltava para o vômito. Pedro diz isso, né? Para o pecado. E cada vez demônios mais fortes vinham. E toda sexta-feira era aquela luta espiritual. Até que a irmã entendeu que Deus libertava ela. Que Deus era poderoso, Deus a amava. Porém, a decisão de não cometer mais o pecado não está na mão de Deus. Está na nossa mão. A decisão de não pecar mais, a decisão de não viver uma vida mais na lama do pecado, já foi tomada por Deus há muito tempo. Ele nos deu o nome de Jesus para pisarmos em serpentes mas eu tenho que ter estratégias. Se eu ando com pessoas que me levam ao pecado, me desculpe, mas eu amo muito mais a Jesus do que essas pessoas. Eu vou voltar a ter contato com essas pessoas quando eu estiver forte o suficiente para dizer não àquele pecado e falar para elas, olha, isso vai levar vocês à perdição. Mas falar com testemunho de quem foi liberto, e não falar por ser um religioso. O maior problema hoje do evangelho é que as pessoas testificam um Deus de boca. Ah, Deus é poderoso para isso, Deus é poderoso para aquilo, mas ninguém quer viver o evangelho. Poucos são aqueles que testificam com obras. Olha, eu era viciado em cocaína, mas fui liberto. Eu era viciado nisso, mas fui liberto. E a pessoa olha para você, olha para mim e vê, realmente, aqui houve uma obra espiritual. Eu me lembro, já falei isso aqui, durante 20 anos eu fumava constantemente, às vezes era 3 maços de cigarro por dia. E eu falava para as pessoas, eu fumo porque eu tenho prazer em fumar. Eu gosto. O demônio. Templo do Espírito Santo.
E quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, que Deus me libertou do vício do cigarro, eu fui liberto ao ponto da pessoa estar do meu lado e fumando, e aquela fumaça não me incomodar em absolutamente nada, só me dava nojo. Isso foi libertação. Quando eu parava de fumar pelo meu próprio braço, as pessoas, eu tremia querendo um cigarro. Eu falava, não vou fumar nunca mais. Como diz o missionário aí, né? Esse cachimbo do capeta. Eu falava, não vou fumar isso nunca mais. Mas eu estava sem Jesus, lutando. E a pessoa acendia o cigarro do meu lado, eu falava, não quero. Mas eu me tremia, eu queria fumar. Quantas vezes eu perdia, não estou aguentando, vou fumar só esse. Acendia o cigarro. 2 horas depois já estava com o maço no bolso de novo, não aguentava. Quantas vezes eu perdi para mim mesmo? Quando eu fui liberto do cigarro, que eu não sentia mais prazer, eu teria que recomeçar a minha vida sem o cigarro. E agora? Como eu recomeçaria? Se depois da janta eu queria fumar, se depois do café eu queria fumar, e eu continuava jantando e tomando café, como é que ia ser isso? Mas Jesus, ele falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aí depois do café, depois da janta, depois do almoço, eu me tornei um crente verdadeiro. Como, pastor? Comecei a comer muito. Todo crente come demais, ô povo para comer. Eu larguei o cigarro e fui pro docinho. Aí docinho, fui pro sorvete. Tá rindo, dona Ania? Negócio sério. Você substitui, você recomeça de forma diferente. Assim é o evangelho. Que pega um homem como eu, como você, uma mulher como você, cheio de uma vivência, cheio de dias, cheio de vontade, e o Espírito Santo convence você que aquilo não é mais para você. E você às vezes nem deixa de fazer porque você quer deixar de fazer. Você deixa de fazer porque você sabe que aquilo atinge o teu Deus. E você pode perder para tudo, mas você não quer perder a comunhão com Ele. Quando eu recebi o Espírito Santo, que fui batizado no Espírito Santo, eu pensei comigo, meu Deus, que ignorância. Como pode um homem pegar um negócio daquele de cigarro e jogar toda aquela química para dentro dele mesmo? E como o Senhor pode habitar dentro de um homem? Como o Senhor pode habitar, como o Senhor pode fazer casa dentro de mim, se para dentro de mim eu estou mandando cigarro, nicotina, maconha, bebida? Você acha que Deus compartilha isso? Todo recomeço é difícil, mas todo recomeço, o Deus te dá estratégias. Olha o que aconteceu. Versículo 7 diz: Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Aqui no versículo 9 ele dá o terceiro passo de um recomeço. Disse mais Jacó: Deus de meu pai, Jacó está orando, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todos os beneficentes e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, ou seja, eu só passei esse Jordão com o meu cajado, eu não tinha mais nada. E agora me tornei em 2 bandos, ele está falando, agora estou próspero, tenho jumento, tenho camelo, tenho vaca, tenho boi, tenho rebanho, tenho vários filhos, tenho várias mulheres. Naquele tempo era permitido, tá? Permitido, não era bem assim, mas não vou entrar nesse mérito teológico com vocês.
E ele está falando para Deus: Senhor, eu cheguei sem nada lá, fiz um voto contigo e lá o Senhor me prosperou. Agora o Senhor mandou eu voltar para a terra. E Esaú está vindo com 400 homens. O terceiro passo de um recomeço é transferir para Deus a responsabilidade dele. Quem foi que mandou Jacó voltar? Quem foi que mandou Jacó voltar? Então, que Deus era esse que deixaria Esaú matar Jacó? Quem já recebeu uma promessa de Deus, levante a mão. Levanta a mão, levanta bem alto. Recebeu uma promessa? Agora fecha a sua mão. Porque Deus prometeu para você. Pare de pensar como Ele vai fazer e creia, Ele fará. Não fique pensando. Não duvide, não hesite, não pergunte quando vai ser, que hora vai ser. Recebeu uma promessa, ela é sua, não importa. Antes de você partir, essa promessa vai acontecer. Não olhe para a circunstância, não olhe para a sua situação. Se Deus lhe deu aquela promessa em oração, pela palavra, chorando, buscando, meu amado, já existe uma ordem espiritual a seu respeito. Os anjos do Senhor já estão trabalhando nisso. Jacó temeu porque ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e que você. Mas quando ele dividiu os bandos, ele se lembrou, falou: não, peraí, não. Eu fiz um voto com Deus no deserto, quando eu estava vindo para cá, e eu não tinha nada. E eu falei: se Deus me abençoar, tu serás o meu Deus. Jacó voltou abençoado, sim ou não? Naquele momento que ele temeu, ele orou: ô Senhor, foi o Senhor que me trouxe para cá, foi o Senhor que me alimentou, foi o Senhor que me fez crescer, foi o Senhor que me prosperou. E, Jesus, foi o Senhor que mandou eu voltar, hein? Esaú está aí, 400. O que ele está falando? Senhor, eu não posso com Esaú, eu não posso com meus inimigos, mas o Senhor pode. Ele transferiu para Deus. Olha o que aconteceu. Está orando. E no versículo 11 ele diz: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, estou com medo dele, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os meus filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre o rebanho e outro. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro rebanho, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falarei a Esaú, quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Diga graças a Deus. Jacó transferiu para Deus a responsabilidade. Depois no próximo capítulo você vai ver que quando Jacó se encontra com Esaú, ele estava na retaguarda, no último do bando, ele ficou a noite no arraial e lutou com o anjo. E quando Jacó se encontra com Esaú, Esaú desce do seu cavalo com seus 400 homens, corre na direção de Jacó, Jacó se prostra num gesto de humilhação, e Esaú
se agarra no pescoço de Jacó e o beija. Deus estava transformando a vida de Jacó, porque ele estava preparado. Todo começo, todo recomeço exige uma preparação. É a hora que Deus quer e não a hora que nós queremos. É a hora que Deus acha que você está pronto e não a hora que você acha que já está pronto. Esaú abraçou a Jacó. E na noite anterior, quando Jacó tem um encontro com o anjo de Deus, o anjo diz para Jacó: lutaste com Deus como um príncipe. Por isso não te chamarás mais Jacó, enganador das nações. Se chamará Israel, pai das nações. O recomeço na vida de Jacó foi difícil. Mas dos lombos de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. E na Jerusalém celestial, cada filho de Jacó tem um nome na sua coluna. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a mesma importância que Jacó tinha para Deus, a mesma importância tem em você. Que se Deus te deu uma promessa, não tema o recomeço. Não tema refazer a sua vida profissional. Não tema refazer a sua vida sentimental. Não tema voltar a dizer para sua esposa que você a ama. Não tema dizer para o seu pai, para sua mãe que você o ama, mesmo que você nunca tenha feito isso na sua vida. Eu dei o testemunho uma vez. Eu sempre senti muita falta do amor do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito durão. Aquelas pessoas que era difícil até de você abraçar. E eu crescia com esse vazio. Mas quando eu aceitei Jesus Cristo, eu precisava mudar aquilo. Eu queria o abraço do meu pai. E eu me lembro que eu fui para a casa do meu pai cheio de amor. Eu falei: hoje eu vou quebrar esse varão. E orei a Deus e fui para a casa do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai, ele com aquele jeito dele durão: oi meu filho, bom dia. Eu cheguei perto dele, estava sentado no sofá. Aí cheguei bem pertinho, ele se levantou querendo sair. Quando ele quis sair, eu falei: peraí, pensa, pai. Aí, deixa eu abençoe. Querendo sair, eu: vem cá, pai, deixa eu te dar um beijo. Fui beijar ele, e ele tirando a face, assim, homem duro. E eu agarrei no pescoço dele logo um beijão, dele outro. Ah, tá, tudo bem. Saiu assim meio desconfortável me olhando. Eu precisava recomeçar a minha harmonia com meu pai, com a minha família. Minha mãe me dava carinho, me abraçava, mas eu queria o meu pai. Eu não conseguia ver o meu pai me dar carinho. Hoje, para você ter uma ideia, eu chego na casa do meu pai, ele já bota o carão para eu beijar. E se às vezes eu despisto ele, não beijo ele: tá tudo bem não? Eu tive que ensinar ao meu pai a me dar carinho. Eu tive que recomeçar com ele. E o recomeço exige às vezes que você peça perdão para alguém. Exige que você se humilhe para alguém, como Jacó se humilhou para Esaú. Mas muitas vezes não queremos. Somos os certos. E uma vez eu falei com Deus, eu estava com muita raiva de uma pessoa, e essa pessoa tinha me feito muito mal, e eu falei: Senhor, aquela conversa de crente, né? Aquela conversinha. Ah, meu Deus, eu perdoo ele, só não quero mais ter nada perto com ele. Conversa fiada. O diabo está enchendo teu coração de mágoa, e você vai viver com essa mágoa durante anos, se você não se encontrar com essa pessoa. E era eu falar isso para Jesus, falar: Jesus, olha, eu gosto do João, mas eu gosto dele lá e eu aqui. João me prejudicou muito, o Pedro me prejudicou muito. Era eu falar isso para Jesus e eu encontrar com João e com Pedro. Eu falar: Jesus, está ali o João, o que o senhor quer que eu faça? Vai lá e pede perdão para ele. Mas Jesus, foi ele que me feriu. Ele não conhece a palavra, você conhece, vai lá. E eu ia lá: João, tudo bom? Pô, João, até hoje eu tinha vivido uma vida estranha. E durante essa minha vida sem Jesus eu tenho te ferido. Nosso relacionamento não tem sido bom. E eu
Quero aproveitar para te pedir perdão. E muitos, depois desse pedido de perdão, muitos voltaram a ter um relacionamento diferente, não só comigo, mas com a própria vida. Então Deus exige que nós recomecemos. Para que recomeçar? Porque todo recomeço exige um molde, um caráter. Quando você está disposto a recomeçar, Deus trabalha dentro de você. Deus faz você um homem novo, uma mulher nova. Deus transforma as suas vontades, tira as vontades estranhas, põe vontades novas. Não tema o recomeço. Não tema. Jacó voltou para a sua terra de Canaã, ali onde Deus tinha prometido para ele. E diz Jacó: hoje existe uma nação chamada Israel, e se você aceitou Jesus Cristo, você é descendente dessa nação. Foi graças à promessa que ele deu um dia para Abraão, que foi cumprida em Isaac, que foi cumprida em Jacó, que foi cumprida em Jesus Cristo. Mas em todos os heróis da Bíblia houve mudança, houve recomeço. Mateus era um coletor de impostos e largou a coleta de impostos para seguir Jesus Cristo, e era um trabalho lucrativo, tá? Pago pelos romanos. O apóstolo Pedro era pescador. Jesus falou: Pedro, larga essa rede que você vai pescar homens. Ele largou. O maior exemplo de um recomeço chama-se Jesus de Nazaré, que quando estava ainda na sua glória, no princípio com Deus, ele despiu-se da sua glória e fez carne e recomeçou aqui nessa terra para sofrer tudo que eu e você sofremos. Não existe exemplo maior de recomeço do que de Jesus Cristo, que teve que recomeçar como homem, viver 33 anos nessa terra sem pecar e morrer numa cruz por mim e por você. E catuca esse crente que está do teu lado aí, catuca ele, fala assim para ele, ó: e tudo isso que aconteceria com ele, ele já sabia. E foi por amor a você, foi por amor a mim. Vale a pena recomeçar. Vale a pena dar uma chance para Jesus. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Oh, aleluia. Aleluia. Você já pode começar a falar com Deus. Talvez você esteja precisando de um recomeço no seu casamento. Talvez você precise de um recomeço na sua vida sentimental. Talvez você precise de um recomeço na sua vida profissional. Talvez você precise de um recomeço na sua vida financeira. Talvez você precise de um recomeço na sua vida ministerial. Talvez você precise de um recomeço na sua vida familiar. E o Espírito Santo está dizendo às igrejas: nunca é tarde para você recomeçar, meu amado. Nunca é tarde para você se humilhar na presença do Senhor. Nunca é tarde para você dizer: Senhor, eu estou querendo esse recomeço. Eu nunca tinha ouvido falar em Jesus Cristo desta forma. Eu nunca tinha ouvido que Jesus era o Senhor da minha vida desta forma. Mas hoje eu preciso desse recomeço, Senhor. Talvez você tenha vindo para essa igreja sem esperança nenhuma. Talvez você tenha vindo para cá simplesmente porque você não tinha o que fazer. Talvez você ache que não existe mais como Deus te mudar por dentro, porque as coisas que você gosta, Deus não conseguirá tirar de você. Talvez Jacó pensasse dessa forma, mas um dia Deus se manifestou a Jacó e falou: Jacó, eu sou o Deus de Betel, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaac, o Deus que você fez um voto naquela coluna de pedra, o Deus que quer fazer com você hoje, meu amado, um voto, o Deus que quer ouvir da sua boca
que você deposita a sua confiança nele. Porque quando conhecemos um poder, quando conhecemos uma pessoa influente que pode nos ajudar profissionalmente, quando conhecemos um profissional que pode resolver um problema nosso, nós depositamos a nossa confiança nele, porque nós sabemos que ele tem capacidade para resolver isso. Mas fé é você depositar a confiança naquele que você não vê, e sair do culto sabendo que Deus falou com você, e que Ele vai recomeçar, reconstruir a sua vida. E isso é fé. Você recebe a palavra de Deus e você sabe, essa palavra é para mim. E você faz um voto com Deus de Betel. E você faz um voto com Deus que mudou a vida de Jacó, o enganador. Aquele homem que conhecido era pelos seus enganos, Deus pegou aquele que não era para confundir aqueles que eram. Oh, Jesus, o Senhor foi com Jacó, meu Pai. O Senhor foi com Jacó e o Senhor será com esse homem, com esta mulher, meu Pai. Estas pessoas que precisam de um recomeço, meu Deus, em qualquer área da sua vida, meu irmão, agora você pode abrir a sua boca e falar com Deus. Você pode dizer: Senhor, é comigo que o Senhor está falando. Eu quero recomeçar na minha vida, na minha vida espiritual. Você que perdeu o prazer de orar, você que nem consegue mais sentir a presença de Deus. São tantos os seus problemas, são tantas as dificuldades, são tantos maus testemunhos de crentes que falam de Jesus, mas não vivem Jesus. São tantas coisas erradas que você tem visto na sua vida. Mas Jesus, Ele falou para mim e para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, Deus. Oh, Ele diz no Salmo 37: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Oh, Jesus, tem pessoas que precisam de um recomeço, meu Pai. Tem pessoas que nunca tomaram uma decisão. Tem pessoas que nunca decidiram servir ao Senhor verdadeiramente. Pessoas que estão vivendo uma vida mesquinha no Evangelho. Pessoas que choram na tua presença, mas não conseguem viver o Senhor. Ah, Deus, não. Nós não queremos, Pai, viver pelos nossos olhos. Nós queremos viver pela fé. Ah, Pai, tem pessoas aqui que o Senhor está batendo no coração e falando: meu filho, é com você. Minha filha, é com você que eu estou falando. Eu quero escrever um recomeço para você. Eu quero levar você de volta a Canaã. Oh, se você está passando por um problema, filho meu, filha minha, saiba que eu não te abandonei, eu estou contigo. E que no momento que você estiver preparado, eu vou levar você para Canaã, para a terra prometida. Xaramaná Surianta. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se tu abrires, entrarei e serei contigo. Oh, o Senhor quer reescrever a sua história, homem de Deus. Oh, mulher de Deus, simplesmente levante as suas mãos e comece a falar com Ele. Comece a declarar o quanto você necessita dessa intervenção divina. O quanto você necessita de uma nova vivência com Ele. Oh, o quanto você tem necessidade de ser tocado como Jacó foi. Talvez você esteja sendo perseguido por Labão. Pessoas que mentem a seu respeito. Pessoas que não temem o Deus que você teme. Pessoas que desdenham de você. Mas o Senhor está dizendo para você: Jacó, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, porque eu quero levar você de volta para Canaã, Jacó.
Tudo isso que tem acontecido na sua vida, eu estou preparando você, Jacó. Você não consegue enxergar isso, Jacó. Você não consegue enxergar que eu nunca te abandonei, Jacó. Oh, você não consegue enxergar, Jacó. Oh, larga a vaidade de lado, Jacó. Larga o orgulho, a soberba, a arrogância, Jacó. Eu te deixei trabalhando para Labão porque você precisava ser lapidado. Porque dos teus lombos eu quero fazer uma nação, Jacó. Dos teus lombos eu quero fazer uma nação. Por isso eu tenho que te preparar. Por isso eu tenho que deixar você só passar por alguns apertos. Porque eu não posso trazer você para Canaã sem antes você me amar no meio das tuas tribulações. Você não foi feito para amar a Deus só nos momentos de alegria. É no momento de tribulação que nasce um guerreiro. É no momento de dificuldade que se levantam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Oh, Jacó, Deus quer reescrever a sua história, Jacó. A partir de hoje vai ser escrita uma nova história na sua vida. As pessoas não vão entender por que você mudou. Você mudou porque a palavra entrou no seu coração e o diabo está perdendo. Adore, 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 adore. Obreiros, podem orar por todos agora. Obreiros, unam a fé com a fé dessas pessoas que estão orando. Pastores, presbíteros, diáconos. Aleluias. Então deixa a presença do Espírito Santo passar sem que você toque nele, irmãos. O Espírito Santo está nesse lugar. O próprio Jesus está nesse lugar. O Senhor, Ele veio para falar com você assim como falou com Jacó. Se esse momento é o momento que o Senhor separou para um recomeço na sua vida, coloque diante dele todas as suas dificuldades, tudo aquilo que te impede de o adorar, tudo aquilo que te impede de viver verdadeiramente o Evangelho. O adorar a Deus não é simplesmente cantar louvores. O adorar a Deus não é simplesmente falar. O adorar a Deus não é simplesmente dizer que o adora. O adorar a Deus é adorar o Senhor em espírito e em verdade. O adorar o Senhor é adorar com as suas atitudes. O adorar o Senhor é adorar com obediência, porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então adore ao Senhor todos os dias com a sua obediência. Adore ao Senhor todos os dias com a sua transformação. Peça ao Senhor: Pai, me mostre aonde é que está o erro. Mostre-me, Senhor, aonde eu tenho sido falho, para que eu possa, Senhor, buscar viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque o Senhor, amado, Ele trouxe para você o arrependimento, Ele trouxe para você a oportunidade, mas a decisão tem que partir de você. O querer e o não querer tem que partir de você. É não fazer mais parte com o pecado, é não dividir mais a glória de Deus na sua vida. Eu não sei qual tem sido a área da sua vida que tem sido prejudicada em relação a isso. Eu não sei o que você tem colocado como prioridade, que tem tomado a glória de Deus. Se é o trabalho, se é o casamento, se é a sua vida pessoal, a vida financeira. Mas eu sei, amado, que você pode colocar diante do altar do Senhor todas essas dificuldades, apresentando ao Senhor para que Ele possa lhe mostrar o que tem causado essa distância entre você e Deus, para que você possa viver a palavra do Senhor plenamente, para que você possa viver em adoração diária, para que você possa ser completamente obediente à palavra do Senhor. Porque quando você passar a obedecer aquilo que está escrito nas Escrituras, o Senhor, Ele começa a derramar cada vez mais intensamente conhecimento, começa a derramar cada vez mais intensamente sabedoria, discernimento de espírito, porque o Senhor precisa que você entenda os mistérios que estão para ser revelados para a sua vida. E isso só é possível quando você tem intimidade com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que as coisas da carne se discernem através da carne, mas as coisas do Espírito só através do Espírito. Então peça ao Senhor que te encha com o Espírito Santo de Deus nesse momento.
para que venha acontecer um novo recomeço na sua vida, para que você possa ser completamente capacitado a viver o recomeço que Deus tem para a sua vida. Você precisa ser capacitado pelo Espírito para que a transformação venha acontecer na carne, porque a palavra de Deus diz que tudo começa no mundo espiritual, e o Senhor está liberando essa bênção na sua vida hoje. O Senhor está liberando essa transformação hoje. Então não perca essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade do Espírito Santo em nome de Jesus. Continue orando, meu amado. Continue com o olho fechado. Comece a colocar agora diante do Senhor aquilo que está roubando a tua paz, aquilo que está tirando o teu sossego, aquilo que muitas das vezes está roubando o teu sono. Começa agora a entregar nas mãos do Senhor. Começa agora a se humilhar. Começa agora a reconhecer, meu amado, que você depende dele para tudo. Começa agora a reconhecer que até para respirar você depende do Senhor. Oh, Senhor, começa a abrir agora os ouvidos do teu povo espirituais, a visão, Pai. Começa a dar entendimento ao teu povo, Pai. Que seu povo venha se humilhar nesta manhã. Oh, meu amado, você não está aqui à toa. Se você está aqui é porque o Senhor te trouxe. Você está no lugar certo, meu amado. É aqui que o Senhor está tratando contigo agora nesse momento. Começa a colocar diante do Senhor. Começa a colocar os teus sonhos, os teus projetos. Começa a colocar a vida da tua família diante do Senhor. Começa a pedir a restauração do teu casamento, da tua vida sentimental, da tua vida espiritual, meu amado. O Senhor, Ele está aqui, Ele está passeando, Ele está olhando, Ele está ouvindo o teu clamor. Começa a abrir a tua boca agora. Começa agora a dizer que você o ama. Começa a dizer que você depende dEle. Começa a dizer que Ele é teu Pai querido. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a tocar agora no coração do teu povo. Aquele que não está conseguindo orar, começa agora, Senhor, a trabalhar nesse coração, Pai. Senhor, quebra toda muralha, Senhor. Tira toda a pedra, Senhor, do coração do teu povo nesta manhã. Que o teu povo, eles venham sentir a presença, o teu toque. Não aceite, meu amado, sair daqui do jeito que você entrou. Começa a sentir a presença do Senhor. Começa a chamar a presença do Senhor. Não aceite ficar frio, de boca calada, não, meu amado. Oh, balabala xerecanta, balabalabalaias. Balabala xerecanta, balabalabalaia. Vai, Espírito Santo de Deus, fazendo a tua obra no coração do teu povo nesta manhã. Começa a dar renovo. Eu profetizo bênção. Eu profetizo em nome de Jesus casamento restaurado. Eu profetizo em nome de Jesus você tendo intimidade com o Senhor. Em nome